Olá pessoal, bom dia, ótima quarta-feira para todos. Bem, finalmente saiu o dito relatório, né, do Ministério da Defesa e, para tristeza de muita gente, o relatório não atendeu à expectativa dos patriotas de modo geral. Havia aquela expectativa de que o relatório fosse bombástico, que traria a confirmação da fraude, não é? Então, que estivesse ali descrito que de fato houve fraude. Mas é claro que o Ministério da Defesa não iria assumir essa responsabilidade de mergulhar o Brasil basicamente numa confusão social, vamos dizer assim. Na verdade, os patriotas, de modo geral, aguardavam basicamente a chancela, porque se o relatório viesse ali admitindo que de fato houve fraude, confirmando tudo aquilo que já foi dito e provado por A mais B lá pelo relatório da equipe argentina, nós teríamos aqui uma equipe de uma instituição de alta confiança que daria a chancela ao povo a permanecer na frente dos quartéis, inviabilizar a economia e fazer com que de fato houvesse uma intervenção militar, que é a grande reivindicação dos patriotas de modo geral. Pois bem, então a população percebe neste momento de que não adianta ser tutelada e a população precisa assumir o protagonismo do poder no seu país, né? O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, que deverá ser exercido através de seus representantes ou diretamente. Então, essa é a oportunidade de amadurecimento da postura de todas as pessoas de bem deste país que têm a convicção que houve a fraude, e isso já foi confirmado pela equipe de profissionais da Argentina por ocasião da apresentação, e o Exército Brasileiro, no caso seus comandantes, não quis assumir essa responsabilidade de admitir que houve fraude. Certamente o ministro da Defesa sofreu muita pressão, né? A alta cúpula das Forças Armadas, que são os comandos, né? Aí entra o ENFA, entra o Estado-Maior, enfim. Esse pessoal, nós precisamos ver de ambos os lados, né? São oficiais generais, a situação econômica financeira deles não chega, não pode ser comparada com a da população de modo geral. Não deixam de ser funcionários públicos, têm um salário na faixa de 40 mil reais. Né? Para quem não lembra, os oficiais eles foram beneficiados com a antiga PL 1645, que tratava da remuneração dos militares, né? A reforma da Previdência dos militares, né? E depois virou a Lei 3.954, ou seja, nesta lei houve muita contestação por parte dos praças, que foram prejudicados, principalmente aqueles que foram aposentados a partir de 2001. Quem tinha curso de altos estudos, por exemplo, os oficiais eles têm já naturalmente na sua carreira curso de altos estudos, né? E essa lei ela veio beneficiar quem tinha curso de altos estudos tal, e os praças não tinham curso de altos estudos, poucos têm, né? Pouquíssimos têm, e quando tem foi por indicação, né, do seu comando, do quartel onde você serve. Então assim, eles jamais vão se colocar no mesmo patamar da população de modo geral, porque a oficialidade, oficiais generais, eles não percebem as dificuldades, não é? Por mais difícil que seja, para o país, eles vão ter o deles garantido. Então, eu falo isso como militar aposentado, eu sou praça, e eu percebo a realidade, porque eu vivi 30 anos na caserna, e sei que há uma diferença muito grande entre praça e oficiais, e principalmente entre praças e oficiais generais. Então, ambos pensam diferente, têm outros conceitos, porque estão em patamares diferentes. Então, quem está sentindo a dor é quem deve gritar, o povo deve gritar. Eu estava assistindo outro dia uma entrevista do Olavo de Carvalho, e ele falava sobre a desobediência civil generalizada. O Olavo dizia que não podia se esperar por iniciativa dos militares assumir o protagonismo de uma ruptura, de um choque, não é?
tem sempre que partir da população, né? Talvez seja este o caminho, a população partir para uma desobediência civil, haja visto, perdeu-se completamente a crença em todas as instituições que não, de fato, não funcionam, né? Nós temos aí provas robustas de que teve fraude nas eleições, né? Foi necessário uma equipe de profissionais da Argentina com outros países apresentarem essas fraudes através de uma selfie, né? De uma apresentação que ficou muito famosa e foi divulgada pelo mundo inteiro. E são muitos detalhes, muitos dados que foram apresentados, planilhas, gráficos que mostram ali que era impossível acontecer aquilo de forma aleatória numa eleição. Esses dados incríveis eles foram usados do próprio site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, logo depois dessa apresentação da Argentina, eles foram retirados e derrubaram lá do site. Então, assim, pessoal, está tudo muito claro, né? O Brasil ele foi nocauteado, né? Como o Barroso disse lá atrás, eleição não se ganha, se toma. Foram vários agentes que se envolveram nessa conspiração. E os mais importantes, os mais contundentes foram os próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral junto com seus técnicos. Então foi uma fraude programada, só cabe à população uma desobediência civil, infelizmente. Eu acredito ainda que a população ela tem sim o poder, mas ela precisa estar unida, não adianta ficar difusos, cada um apontando para um lado. Existe uma coisa no país que é como se fosse a espinha dorsal. Sem isso ninguém não funciona, não tem nação que funciona sem uma economia estruturada. Se o país para, se os caminhoneiros param, se as pessoas param de trabalhar, se param por tempo indeterminado, aí sim eles irão ouvir a voz do povo, porque o povo tem sido ignorado por tudo, por todos, por OAB, por grande mídia, pelos tribunais superiores, pelos seus representantes que silenciaram, o próprio presidente Bolsonaro, de um tempo para cá, quase não tem falado mais, porque talvez ele já se sentiu por vencido, A última instituição que se gozava de uma prerrogativa de confiança da população, que eram as Forças Armadas, em particular o Exército, não assumiu a fraude, não falou diretamente, quando diz ali que não teve o código-fonte, que teve dificuldade, que o sistema é vulnerável, mas isso não é a cerne da questão. Não adianta falar que o sistema eleitoral tem problema, isso não é nenhuma novidade. Então, assim, eu penso que o relatório apresentado pelo ministro da Defesa não traz novidade. Tudo aquilo que tem ali, o povo já sabe. O povo já sabe que o Exército não recebeu o código-fonte porque foi negado, isso foi noticiado. O povo sabe que o sistema é vulnerável. O povo sabe que o voto é secreto, portanto a contagem não é pública, como prevê a Constituição. A contagem é lá, é escondido, não tem prova física, não pode ter auditagem dos votos. O povo já sabe tudo isso. Foi por isso que nós pedimos o voto impresso. Mas aí houve uma interferência lá atrás do Barroso, se reuniu com a liderança de partido e mudou o voto dos parlamentares. Então, o que resta para essa população? Resta uma desobediência civil, de forma generalizada, assumir o protagonismo do curso político do país. Quando diz lá, isso está previsto na Constituição, o poder deve ser exercido através de seu representante ou diretamente. Então, é uma situação que exige que dar condições para que a população continue mantendo de cabeça erguida, de espinha ereta, em manifestações, e eu acredito que só uma desobediência civil generalizada é a única alternativa. Isso é uma opinião pessoal, não vejo mais nem em frente aos quartéis. Se você quebra a economia de um país, você começa a incomodar aqueles que estão sossegados. Olha, quando é que um juiz vai se importar, vai tomar as dores de uma população, se o juiz tem 60, 70 reais no seu contra-cheque, tem 35, 40 reais de salário, com os penduricários chega a 60, 70 mil reais. Quando você vai motivar um oficial general que tem um salário médio ali de 35 mil reais,
mas com os penduricalhos, com os cursos de altos estudos e por aí vai, chega a 45, 50 mil reais. Isso, eles só serão incomodados quando eles perceberem que as dificuldades provenientes das paralisações irão atingi-los, né? A economia atinge a todos. Se você quebra, os produtos param de chegar. O governo não tem mais dinheiro, passa a não ter mais dinheiro para pagar os funcionários públicos, e aí vai incomodar eles, né? Eles não vão poder mais fumar o charuto cubano, a casa de praia dele já fica comprometida. Então, pessoal, enquanto deixar esta elite, né, essa cúpula das instituições que deveria cumprir o seu papel institucional em situação confortável, o problema continuará sendo do povo. Eles não estão nem aí. Né? A prova disso é que as manifestações, muita gente diz, o povo tem que ir às ruas. Eu contesto, olha, o povo tem que ir às ruas, só que o povo está indo à rua desde que a Dilma caiu. Né? O povo tem batido recorde de manifestações no Brasil, de norte a sul. Será que vocês não estão vendo isso? Vocês viram aquele 7 de setembro do ano passado, 7 de setembro deste ano, não é? A Paulista, a Copacabana, Boa Viagem. Pessoal, foram recordes de manifestação de apoio ao presidente, contestação a esse sistema podre, falido. O povo tem feito as suas partes nas ruas. Só que as pessoas têm se manifestado de forma pacífica e ordeira. E eles não estão sendo incomodados porque as pessoas continuam deixando a economia fluir normalmente. Né? Os caminhões passam, né? Os produtos, o comércio continua funcionando, as indústrias continuam produzindo, o dinheiro continua entrando através do ICM nas contas do governo e todos eles recebem o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. De repente seja esse o caminho das pedras. Né? Uma espécie de desobediência civil generalizada vai incomodá-los. Compulsoriamente eles serão obrigados a tomar alguma decisão. Ou toma decisão, ou desculpa a expressão, se lasca todo mundo, porque com esse tipo de manifestação, sem prejudicar a economia, só o povo que se lasca. Né? A Polícia Rodoviária Federal já está jogando spray de pimenta, que antes começou educadamente, conversando, tudo bem, o pessoal está do nosso lado. Dá nada, pessoal. A situação começou a arrochar, apertaram o diretor da Polícia Rodoviária Federal, e ele já começou a dar ordem aí para meter spray de pimenta, para usar a força, e já estão fazendo isso. Não é? A Polícia Militar já está autorizada a ficar nas BR também, baixar o cacete se for necessário. Agora, vou falar uma coisa, se essa população, sem violência, mas se não produzirem, desculpa a expressão, vou repetir, se lasca todo mundo. E aí eles vão ficar desesperados. E aí o povo não precisa correr, o povo não precisa nem ir para a porta dos quartéis. Não é? O povo não precisa mais nem fazer manifestação nas ruas. Só não trabalha. É o seguinte, vão passar necessidade de muita gente? Vai. Mas o povo se vira, o povo está acostumado a passar dificuldade. O povo é solidário, um ajuda o outro. Agora, essa turminha que vive na bolha, eles vão sentir a queda do produto interno bruto, eles vão sentir, os bancos vão começar a ficar desesperados, vai haver desespero do lado deles também, porque nós somos resilientes, a população se vira, a população está acostumada a ser vítima, a sofrer, a passar dificuldade e são exemplos de superação. Não é? Então eu particularmente deixo aqui a minha humilde opinião como grão de areia. No Brasil, para resolver o quadro atual, o quadro de corrupção generalizada, o quadro de hostilidade com a vontade soberana do povo, né, com acabar com essa falsa democracia, com essa bandidolatria, só existe um caminho: a desobediência civil generalizada, quebrando a economia do país. Isso sim vai incomodar a todos, e aí eu quero ver se eles vão ficar de braço cruzado e ignorar o povo. Eu duvido, não vão não, eles vão ficar desesperados. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos. Eu espero que a população, as lideranças, né, de vários grupos e patriotas cheguem a esta conclusão, que não adianta, tem que parar mesmo. Desobediência civil, isso sim vai resolver o problema do nosso país.